Uma excelente sexta-feira para você que nos acompanha ao vivo, diretamente dos estúdios da TV Mais. Sejam muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira 13. Tem gente que é supersticiosa, meu Deus do céu, tem medo de sair de casa, tem medo de encontrar gato preto, enfim. Para mim, sexta-feira 13 é um dia de sorte, então eu desejo mesmo para cada um de vocês, tá bom? No programa de hoje, você vai conferir um bate-papo com o Dr. Celso Batello, nutrólogo. Você já ouviu falar de nutrologia? Sabe o que faz o nutrólogo? Já já você vai conhecer esse tema e vai saber o que é a nutrologia. Também tem um bate-papo sobre acidentes, como você deve agir com acidentes de trânsito. Se você estiver numa rua, de repente, numa avenida, alguém bater na sua traseira do carro ou você sofreu algum acidente, como você deve agir? Sexta-feira é dia de falar de segurança com o nosso querido Capitão Moraes, que vai falar sobre esse tema hoje conosco. Também a doutora Arlene Ribeiro, psicanalista, vai conversar sobre um tema que afeta, eu acho que todo mundo, né? É difícil tomar decisões? Como você age perante as decisões? Como você lida com uma decisão que você deve tomar? Você fica protelando ou você resolve na hora? Como você deve tomar essas decisões? Como você age nesse momento? Hoje, daqui a pouquinho, nós vamos bater um papo de mulher com a doutora Arlene Ribeiro sobre esse tema. E também, a pedido de vocês, telespectadores, que enviaram um e-mail através do nosso site, tvmaisabc.com.br, você vai rever um desfile belíssimo, gente, lindas peças dela. Mochilas super originais e bolsas incríveis. Olha, tenho certeza que você vai se apaixonar. Você que pediu, vai rever, e você que não assistiu vai poder ter a chance de conhecer o trabalho dela, que é lindo, 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 da Raquel Aline, que vai fazer um desfile de bolsas e malas, mochilas, para você viajar de repente para um final de semana. Muito bacana, super original. Tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Sugiro que você participe conosco através do nosso site, tvmaisabc.com.br. É só acessar, enviar sua sugestão, converse conosco. A sua participação é fundamental para que o Revista Mais fique cada vez melhor para cada um de vocês, ok? Deixa eu agradecer a loja Armazém. Um beijo, Bruna Matarazzo. Parabéns pela coleção belíssima que você criou. Fui até a loja Armazém, escolhi os meus modelitos. Esse daqui é de lá também, um vestidinho. Adoro esse tipo de vestido que você pode usar a qualquer hora, em qualquer ocasião. É só mudar o acessório, que inclusive é da Alessandra Diana, os brincos, e as pulseiras são da Roneli. Queria mandar um beijo para todos vocês, obrigada pelo carinho. E hoje o vestido, eu gostei desse detalhe aqui de baixo, aqui assim, ó, tá vendo? Dá pra pegar? Ó que lindo, ó, na barra do vestido, tá vendo? Ó que charme, dá um diferencial, né? Super bonito. Aí você pode usar ou mais compridinho ou mais curtinho, depende do seu estilo, né? E depende do acessório que você vai colocar também. De repente mudar o sapato, a pulseira, o anel, pôr um colar diferenciado, enfim. E a manguinha aqui, ó, você pode usar assim, ó, mais caidinha assim, ou se não, assim, mais levantadinho. Eu gosto no meio termo. Eu gosto assim, tá vendo? Ó, é um meio termo, tá bom? Bom, vamos começar o programa de hoje falando sobre nutrologia. Sabe para que serve um nutrólogo? É isso que você vai aprender agora. E o nutrólogo Dr. Celso Batello está aqui conosco para desvendar o mistério da nutrologia, que muitas pessoas nem imaginam do que se trata, não é, Dr. Celso? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, viu? É uma honra estar aqui com você. Eu que agradeço. Então, a nutrologia é uma especialidade médica, não é? Então, para que você pratique a nutrologia, você tem que fazer a residência médica. Tem que ser médico para ser nutrólogo. É, a diferença fundamental entre nutricionista e nutrólogo é que o nutrólogo tem que ser médico. O nutricionista não precisa ser médico? Não, o nutricionista ele faz uma faculdade à parte de nutrição. Específica de nutrição. Específica de nutrição. O médico faz 6 anos de medicina, depois faz de 2 a 3 anos de residência, um curso pós-graduação, 2 a 3 anos. E decide a especialização que ele vai ter, é isso? Exatamente. Tá. Então é a partir daí que ele faz as especializações, né? Entendi. Como que foi no seu caso? Por onde você começou e como caiu na nutrologia? Então, há muito tempo que eu já tenho interesse pela nutrologia, e porque eu tomei contato com a iridologia, que a gente já falou sobre isso. Sim, né? ele veio inclusive aqui falar sobre os sintomas que você consegue decifrar através da íris, Da né? íris, né? E o interessante, Bel, que o Dr. Jensen, Bernard Jensen, já é falecido, ele era nutricionista.
E ele viajou o mundo inteirinho, né? E vendo quais os alimentos que os povos comiam e que as pessoas longevas comiam. E fazer uma relação com a iridologia. Então, já naquela época lá, em 80, por aí, eu tomei contato com isso e passei a me interessar por essa parte de nutrição. E o interessante que o que ele falava, o que se fala em ortomolecular hoje, né? A ortomolecular é parecida com a nutrologia ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Acaba lidando com nutrientes bastante, né? Mas a ortomolecular é uma terapia, uma técnica, não é uma especialidade médica. Certo. Não é? Então, o que se fala em ortomolecular hoje, por exemplo, o Dr. Jensen falava há mais de 50 anos atrás. Por exemplo, a fruta escurinha, framboesa, essas coisas todas, favorecendo, por exemplo, o cérebro, não é? Ou seja, se você come, por exemplo, consome couve, espinafre, é isso? A couve e espinafre tem outras características, mas mais fruta mesmo. Fruta escura? Fruta escura, cor do seu vestido. Maçã? Não. Não? Jabuticaba. Amora, framboesa. Framboesa, isso. Blueberry. Isso. Legal. Então, a partir daí eu comecei a ter um interesse com nutrologia. E escrevi, há muito tempo atrás, um livro sobre alimentação também. Né? Mas a alimentação voltada para a saúde, né? Saúde, a relação entre o alimento e a saúde. Exatamente. Entendi. Então, o interesse foi esse. E se você for ver, tem até alguns slides aí. Vamos colocar, né? então. Se você achar que Claro, vamos é ver. bom. Vamos ver o que tem. Porque o interessante, Beli, que ali você pega a primeira foto, o Hipócrates, pai da medicina. Então, já muito antes de Cristo, ele já recomendava que os médicos fizessem do remédio os alimentos, né? Com certeza. Minha avó, que vem do interior, sempre me disse isso e sempre me criou dessa forma. Né? Então, tem uma gripe, não era remédio não, era chá de alho com gengibre, com não sei o quê, com não sei o que lá. Fazia não tinha um mix. tanta interferência com medicamento, Não, né? não. Muito pelo contrário. Só partia para o medicamento no último caso. No último caso. E depois também, em cima do que o Hipócrates falava em matéria de alimento, nada faz mal, nada faz bem, depende da quantidade, eu achei que não era só isso, porque tem gente que, por exemplo, come determinado tipo de carne e passa mal, né? Aí eu me remeti lá ao Lucrécio, aquele segundo que falou, a mesma carne que alimenta um homem pode envenenar o outro, que veio o princípio da alergia, né? Então o que eu fiz? Eu juntei essas duas coisas. Você pode comer de tudo, né? Mas moderado. Moderado, como que é o Hipócrates, e aquilo que te faz mal você tirar fora. Que só você sabe, né? Às Só vezes às vezes você vai numa nutricionista, por exemplo, e ela indica uma determinada dieta, e aquela dieta pode fazer bem para o seu marido e fazer mal para você. Exatamente. Você Né? tem algum alimento que você não suporte, que se dê mal? Não, tem um alimento, tem um tipo de carne que eu não gosto. Eu como de tudo, não sou fresca para comer, não. Tem duas coisas que eu não gosto, mas já comi muito na minha vida. Fígado, que eu não consigo mais comer, acho que eu comi tanto quando era criança que eu não posso ver na minha frente. E bode. Bode eu já experimentei e acho bem forte, assim, a carne do bode. Agora, do resto, eu como Mas não que te tudo. faça mal, né? Não. Por exemplo, não. para mim, eu gosto de tudo também, como de tudo. Mas maracujá me faz mal. Sério? Ai, eu amo maracujá. É. Como maracujá, a fruta pura antes de dormir, sabe com o quê? Com açúcar. Encho o copo, coloco 2 colheres de açúcar, mexo bem, ó. E vai, Toma. né? Então, Purinho. para a maior parte das pessoas faz bem. Para mim, não. Não é que eu não gosto, eu até gosto. Você gosta, mas faz mal. Mas me faz mal. Mas será que é por conta da acidez? Não sei, alguma coisa ali. Cai no princípio da alergia, né? A mesma carne que alimenta o homem envenena o outro, a mesma fruta que alimenta uma pessoa, cai no que você falou, né? E você acha que, como nutrólogo, você consegue identificar o porquê de aquele alimento fazer mal para determinada pessoa? Tem a ver, de repente, com o tipo sanguíneo ou com a qualidade de vida que aquela pessoa tenha? Acho que são muitas variáveis, né? O tipo sanguíneo não é uma coisa que eu acredito muito, não. Acho que tem um valor antropológico, tipo O, aquelas coisas todas mais aptas a comer carne e tal, né? Mas na minha observação, não é bem assim que a coisa funciona, né? Tem vários aspectos bioquímicos, por exemplo, que você pode se orientar para saber. Uma pessoa que às vezes está com um problema de falência adrenal, cansaço, essas coisas, ele tem um desejo maior de sal, por exemplo.
Ah, quanto mais cansado você tiver, mais vontade de consumir sal você tem. Se tiver algum probleminha lá na adrenal, entendeu? Entendi. Que ela é muito ligada ao metabolismo do sal, essas coisas todas, E né? por que que as mulheres, quando estão na TPM, elas têm mais vontade de comer chocolate, têm mais vontade de comer doce? Então, aí passa por dois mecanismos. Um de gratificação, né, que faz bem. E faz bem por quê? Porque o chocolate tem um negócio chamado teobromina. Teo é Deus. Então, o chocolate é um elemento dos deuses, né? Que acaba, de alguma maneira, produzindo mais serotonina, essas coisas todas, né? Te deixa mais feliz. Deixa mais feliz. Entendi. Tem uma razão. Eu acho assim, sabe, que tudo tem uma razão de ser. Isso é o que trabalha, isso é o fundamento da nutrologia? Isso, a nutrologia, ela trabalha, assim, no entendimento e na orientação da nutrição. Tá, agora vamos assim, vamos para um exemplo. Você falou de uma pessoa que está cansada, que tem vontade de consumir sal. Uma pessoa, por exemplo, que se sente cansada, independente de vontade de comer sal, uma mulher se sente cansada, mesmo sem fazer tantas atividades. Se ela buscar um nutrólogo, quais são os exames que vocês vão pedir? O médico, o nutrologista pede. Então, essa é uma diferença, por exemplo, que tem entre o nutricionista e o nutrólogo, né? O fato de você, em sendo médico, você poder pedir todas as gamas de exames que existem, né? E aí estabelecer um diagnóstico. Eu creio assim, que tudo é físico. Tudo é físico, entendeu? Um fato psíquico pode agir desencadeando em cima de uma parte mais fraca, de um calcanhar de Aquiles da pessoa. Do elo mais fraco daquela coisa, é o que eu creio, né? Então, na medida que você faz o diagnóstico, você tem estratégias para poder atuar ali, naquele lugar. Então, o nutrólogo, ele, baseado nesses exames, são exames de sangue que vocês pedem? Você pode pedir todos os exames, né? Sangue, imagem. Para mim, o importante é fazer o diagnóstico. Mas aí você fazendo o diagnóstico, vamos imaginar, uma pessoa que a gente vê muitas mulheres hoje em dia, principalmente mulheres, dizem, eu me sinto cansada, eu me sinto exausta, chega no final do dia, eu estou cansada. Essa pessoa, quando busca um nutrólogo, você que deve acompanhar um monte de mulheres com esse tipo de caso, o que vocês fazem para melhorar esse cansaço ou, por exemplo, aonde está o problema desse cansaço? Como eu te falei, você pode usar a mão, lançar a mão de vários exames. Pode ser que a pessoa tenha, e isso não é incomum, metais pesados. Chumbo, mercúrio, que acaba depositando nos órgãos e levando esse cansaço muitas vezes sem explicação. Você acha que a falta de iodo também pode ser um... Pode. A falta de nutrientes, às vezes um nutriente só, porque eu vejo o organismo como uma teia de aranha, né? O pessoal fala, às vezes, o eixo psico-neuro-imunoendócrino, fala que é muito reto, né? Eu penso numa teia de aranha. Então, você tem, assim, aqui o organismo como uma teia de aranha. Se o inseto cai aqui, a aranha dorme sossegadinha, sabe que a comidinha dela está lá, não é? Porque reverbera na teia. Então, em você melhorando a parte, você melhora o todo. Às vezes, um simples metal. Entendi. Às vezes, melhorando o todo, você melhora a parte. Você vê a coisa, às vezes, do magnésio, por exemplo, que as pessoas tomam muito por aí o cloreto de magnésio. Eu vou falar, né? Sim, entendeu? magnésio. Então, isso tem uma certa procedência. Eu tomo magnésio. Você toma magnésio? Tomo, todo dia. Porque o magnésio falta na nossa alimentação, entendeu? Agora, tem uma coisa importante que eu acho que advém disso que a gente está falando, que é o fato de a maioria dos alimentos que a gente consome hoje em dia, além de ser muitos deles industrializados, existe uma química muito grande. Né? Então, voltamos na época da minha avó. Na época da minha avó, ela não cozinhava com óleo, ela cozinhava com banha de porco. Banha de porco, né? Ou ela cozinhava, eu me lembro muitas vezes dela cozinhar com bacon. De ela colocar bacon para fritar, por exemplo, a cebola e o alho para fazer o arroz. Por isso que as comidas dos antigos, como a gente chama, né, dos mais velhos, são mais saborosas. Então, hoje em dia, você fala para uma jovem de 20, 25 anos, usa banha de porco, ela vai dar um pulo. Vai. Ela vai se assustar, ela vai falar, eu vou virar um boi, né? Perdão. Imagina. E você sabe, faz muito tempo que eu preconizo a banha de porco, né? Porque ele tem alguns fatores
que vai inibir o apetite. Entendeu? Então você come, em nível de intestino ali, tem alguns fatores que acabam inibindo o apetite. Então você come, sacia, né? E você não precisa comer mais tarde. Sim. Que é o que acaba dando problema, né? Com certeza, você tem mais fome, então você vai atrás da porcaria que a gente chama, né? Para mim o problema maior chama-se açúcar branco. Açúcar branco, né? Para mim, o grande problema da humanidade é o açúcar branco. E os adoçantes? O adoçante é uma coisa muito... Tirando o stevia, que diz que o stevia é bom, né? Também é relativo, né? E tem muita controvérsia, porque esses adoçantes, e o stevia também, de uma certa maneira, é artificial, né? É. E ele acaba enganando o organismo. E o açúcar de coco? Já viu o açúcar de coco? Já, é uma bom. Delícia, super bom. gostoso. Você quer ver um negócio interessante, uma teoria minha? Se puder mostrar lá... Vamos ver. O que eu chamo de o apetite... esse é o Thomas Alva Edison, que inventou a lâmpada. Ah, sim. Lembra dele? Sim. Então ele falou, o médico do futuro não vai receitar remédio, vai receitar alimento, né? Vai para frente. Pode ir para frente. Essa é uma coisa que eu desenvolvi. O que é isso? Que é que eu chamo o apetite. Tem um negócio chamado filogênese, que é a evolução da espécie. A espécie mais simples, né? Em relação à espécie mais evoluída. Você imagina uma ameba, entendeu? Embaixo e em cima o ser humano. Então, esse apetite é instintivo. Eu tenho um amigo meu que viveu com índio na Amazônia, ele passava um dia, pegava uma frutinha. Comia bem menos. Comia aquela fruta. No dia seguinte, ele passava e não comia. O cara falou, mas eu falei, não, estou com vontade. Não tinha vontade? Então é o apetite filogenético, você sabe aquilo que é bom para você. E o apetite ontogenético é da espécie em relação à espécie. Por exemplo, o homem daqui e o homem do Japão. A gente pode aplicar isso à alimentação, né? Porque se o japonês come um gaúcho, por exemplo, ele morre. Não, e os japoneses vivem muito, né? E tem muito japonês que vive com qualidade. Você vê senhoras, senhores de 80 anos viajando, eu até brinco com aquelas máquinas fotográficas. Antigamente eram com aquelas máquinas fotográficas gigantes no pescoço. Mas eles têm uma qualidade de vida incrível. Também tem uma coisa... Mas o gaúcho também. Sim, mas assim, você falou sobre o Japão, mas existe um produto que eles usam lá, que é aquela alga marinha. Isso. Qual é o nome daquela alga? Tem kombu, Izik. Então é muito bom, faz muito bem para a saúde, não faz? Mas sabe por quê? O pessoal fala muito da soja. Eu sou contra a soja, de modo geral, do jeito que era colocado aqui. A soja boa é a soja fermentada, como o japonês come, né? Eu atribuo a saúde mais, por exemplo, da óssea da mulher japonesa, em parte pela soja, mas mais pela alga marinha. Porque, você imagina, a alga marinha, ela tem todos os minerais do mar. Entendeu? Então, tudo que a gente precisa está ali. E tem o iodo dentro, não é? Iodo. O iodo espetacular dessa alga. Maravilhoso. Para a mulher é excelente, muito bom. A gente estava falando sobre os alimentos, agora eu falei sobre as frutas, por exemplo, e as verduras. Hoje em dia a gente tem muita quantidade de agrotóxico, então às vezes você fala assim, então é bom você consumir couve, consumir escarola, porque o verdinho faz bem para a saúde, mas com o agrotóxico, será que faz bem para a saúde mesmo? Ou será que está te enganando, entre aspas, né? Você está consumindo achando que vai te fazer bem, só que a quantidade de agrotóxico que você ingere te faz mal. Você vê, né? Aqui se usa 6 vezes mais agrotóxico. Nos países, acho que é o segundo país do mundo, né? Acho que está no primeiro agora, viu? Que é um absurdo, né? Então, o ideal é que em algum momento a gente fique só na agricultura orgânica, né? Entendeu? Que não tem agrotóxicos. Vai chegar nisso um dia, né? Eu espero que sim. Eu acho que quem puder, que tiver recurso financeiro, que use agrotóxico, use o alimento orgânico. Alimento orgânico? Alimento orgânico é o sem agrotóxico, né? É bem melhor, né? É bem melhor, né? Se consumido, poderia ser. Agora, aqui no país, não sei nos outros países, mas aqui no Brasil, o alimento orgânico é muito mais caro do que o tradicional. Né? Por que será? Pelo custo, né? Se não vai agrotóxico, devia ser mais barato. É oferta e procura. A hora que tiver... Hoje está mais barato. No começo era infinitamente mais caro, oferta e procura. Vai chegar um momento que vai ficar tão barato que todo mundo vai poder ter acesso. Que bom, né? Que ótimo. Porque as pessoas, o produtor lá, que ele vende bastante, diminui o preço, entendeu?
Não é questão só de oferta e procura. Entendi. Qual o caso que você já teve no seu consultório, por exemplo, de uma paciente ou um paciente entrar por conta de um problema e descobrir que o problema dele não tinha nada a ver com o que de fato estava fazendo mal a ele? Olha, eu lembro claramente um paciente que chegou, era um desses grandes construtores, né? E ele chegou totalmente doente, totalmente alterado, né? E o que a gente, através dos exames, percebeu é que ele tinha todos os metais pesados possíveis e imagináveis. Dentro do organismo. Dentro do organismo. Então, esses metais, eles têm que ser sequestrados, retirados, né? Como se fizesse uma limpeza, uma limpeza, lavagem. E às vezes, por exemplo, a falta de um selênio, né? Porque não é só, por exemplo, o metal ou a relação dos metais isoladamente, é a relação entre eles. Você imagina cálcio em numerador, magnésio em denominador. 200 de cálcio, 100 de magnésio, uma constante 2. Isso é o ideal. Né? O organismo vai tentar manter isso. Ou mesmo uma relação, por exemplo, selênio em numerador e em denominador chumbo. Entendeu? Se estiver muito alta essa relação... Vai prejudicar. Vai prejudicar. A gente tem uma pergunta de uma telespectadora, a Carmen de Santo André, quer saber se a insônia tem a ver com a alimentação. Pode ter. Pode, né? Pode ter. Principalmente aquela insônia que a pessoa desperta à noite. Está muito ligada, entre outras coisas, mas ao magnésio. A falta de magnésio. A falta do magnésio, é. Então, ela buscando um nutrologista, ela vai descobrir qual é a vitamina ou os minerais que estão faltando e vai começar a ingerir através de pílulas, enfim, de vitaminas via oral. Você fala um negócio interessante. O nosso solo é muito pobre de nutrientes. Aqui no Brasil é um solo de aluvião. Um solo de aluvião é aquele Mas não era, né? Sempre foi. É? É. Que a chuva vem e leva os nutrientes para o mar. Daí a importância, por exemplo, da alga marinha. É, né? da alga marinha e do iodo, né? Do iodo, Então, a minha visão hoje é que difícil a pessoa que não precisa suplementar. Agora, outro dia, eu vi uma entrevista do Dr. Laí Ribeiro explicando que ele dá pós para nutrologia e ele estava explicando que o mal da geração atual, das mulheres que chegam nos 40, nos 50, é a falta de iodo no organismo, o que desencadeia o problema da tireoide. Né? Então, muitas mulheres chegam nessa idade hoje em dia e têm problemas de hipotireoidismo. O que dificulta... E às vezes subclínico, viu? Então, e às vezes dificulta outras questões, né? Como você enxerga esse problema e qual a solução que você tem para ele? Eu acho assim, você tem, além dos exames de laboratório, o importante é você pensar antes, né? Naquela possibilidade. Em você detectando, você tem estratégias que vão desde a alimentação, uma simples alga marinha, por exemplo, né? Zique, kombu, wakame, até em algum momento você dá o próprio medicamento da tireoide, né? Porque a tireoide, ela é a central energética do organismo, né? É um negocinho tão pequenininho, né? Mas que faz uma diferença enorme no organismo de todo mundo, né? Eu brinco assim, a Angra dos Reis lá, nossa, aqui, né? Exatamente. Sem as falcatruas, né? Impressionante, impressionante. Tem a pergunta também da telespectadora Ana de São Caetano, ela quer saber que se quem quer emagrecer pode procurar um nutrólogo. Pode. E vai emagrecer? Depende, né? De como que a pessoa segue, o que você consegue detectar. Eu não acredito que seja só a caloria. Mas o nutrólogo revê essa questão de calorias? Revê, ele é apto para isso. Entendi. Ele é apto para isso. Pessoas que têm problemas de diabetes, por exemplo, diabéticos, se procurar um nutrólogo, pode fazer a diferença na vida dessa pessoa? Pode. De que forma? Normalmente, o endocrinologista, ele é muito apto para tratar disso e também com dietas, né? O que existe hoje é uma coisa de se trabalhar em conjunto, né? O nutrólogo trabalhar com o endocrinologista, com a própria nutricionista, né? Eu não vejo que deva ter separação, essas coisas, né? Então, você tem mais condição de oferecer para o indivíduo aquilo que ele precisa. Por exemplo,
a insulina, o primeiro metal da insulina é o zinco, entendeu? O zinco participa de mais de 120 reações celulares, 100 delas cerebrais, entram na construção dos hormônios sexuais. Então, a falta de um zinco, por exemplo, pode implicar numa insulina que não funcione bem. O cromo, entendeu? Uma falta de cromo. Então, na medida que você faz essas associações, você pode perfeitamente bem, às vezes, diminuir até a quantidade de insulina. De insulina, eu não digo mais dos antihipoglicemiantes orais, né? Entendi. Existe uma idade que você indica as pessoas procurarem, buscarem um nutrólogo? Eu acho que o ideal seria desde sempre, né? Porque como forma de prevenção, né? Você não pode esperar a doença ou o problema chegar para você buscar o profissional. É melhor prevenir do que remediar, já diz o ditado, né? Então, existe uma idade, por exemplo, que você sugere? Adolescência, 20 anos, 21, 25, 30? Que idade seria ideal? Eu acho que na primeira infância, sim, o pediatra dá muito conta disso daí, né? Entendeu? O que a gente vê é cada vez mais pediatras nutrólogos, né? A gente vê lá nas especialidades de nutrologia. Porque ele já trata a criança desde cedo. Ele especializa naquilo. É uma tendência de tudo, né? Sim. Especializar naquilo. Então, eu acho que desde sempre. Eu brinco assim, a gente deveria fazer a geriatria pediátrica, né? Né? Começar de trás para frente, né? De trás para frente. Claro. Você quer ver, até no útero, né? Por que o pessoal entra com ácido fólico lá? Para evitar a formação de lábio liporino, ou mesmo aquelas alterações de coluna, né? Sim. Então, eu acho que a alimentação é tudo. É tudo. Então, o Hipócrates falava isso, o Thomas Alva Edison, né? Aquele ditado, você é o que você come, é a pura verdade, né? Verdade. Pura verdade. E também tem a ver com a pergunta que a Cláudia fez, falando sobre a insônia. Só a gente reparar, se a gente come uma comida pesada antes de dormir, ou você... Eu particularmente sou assim, eu sou comilona, então tem dias que eu tenho vontade de comer mesmo à noite. E quando eu como de verdade, fico mais pesada para dormir, parece que eu sonho mais, sabe? Fica tudo mais pesado. Agora, se eu como uma saladinha, um lanchinho ou uma comidinha mais leve, parece que o sono vem mais tranquilo e eu durmo mais leve. Também depende do horário, né? Tem um ditado que fala assim, você deve comer de manhã que nem um rei, almoço, né, com um príncipe, e a noite como um plebeu. É né? Incrível isso, adoro. Incrível. A sabedoria popular fala tudo. Então, se você fizer uma refeição boa de manhã, entendeu? Como comem os ingleses, os alemães... E os ingleses ainda têm o chá das 5, né? Que é pontual e tem cada coisa deliciosa lá. Então, e são magros. Os franceses também. Os franceses comem muita gordura. O pessoal... come queijo. E queijo. Bastante queijo. E o pessoal fala o paradoxo do vinho para os franceses, né? Eu fico pensando... Você é a favor de uma taça de vinho por dia? Eu sou. Se a pessoa tiver nenhum problema, eu sou. Mas o paradoxo não é o vinho, para mim. Qual é o problema? A solução é que eles comem a comida errada. Com gordura, não. Comida boa. Boa, Você acha que o francês, então, come bem por conta da gordura? E da manteiga. Entendi. E come manteiga. Manteiga. E come gordura. E queijo, gente. Queijo em todas as refeições. No café da manhã, no almoço e na janta. E não é um pedacinho de queijo, assim. Vem aquele prato cheio de queijo, não é? E queijo não fermentado, é verdade. Você sabe, né? Tem brie, camembert, é uma delícia. E come pra valer. Então, eu acho assim, né? A minha grande luta que eu tenho feito é o seguinte, coma comida. Coma comida, como a sua avó fazia. Porque o que a gente percebe é que as pessoas perderam a noção de como comer. Verdade. Entendeu? Porque fica muita dietinha aqui, dietinha lá, detox tudo balela. dali, né? Vou fazer o detox, vou parar de comer. Eu vi uma entrevista ontem, inclusive, de uma atriz famosa da Rede Globo. Eu fiquei impressionada com o que eu li. Ela disse que fez uma dieta, ela acabou de ter filho, ela faz uma dieta que ela fica 20 horas sem comer. 20 horas sem comer, gente. Acabou de ter filho. Meu Deus do céu, é óbvio que vai emagrecer mesmo. Qualquer um emagrece. Mas vai ter problema. Né? Mas imagina, gente, a questão do metabolismo dessa mulher. Você quer ver, sabe, que você falou do metabolismo? Eu fui agora num congresso em Cuiabá de nutrição enteral e parenteral. A nutrição enteral é aquela que é dada por boca. Parenteral é aquela que você vai dar por veia, esse tipo de coisa. Aí é o nutrólogo que entra na história, né?
Olha só, estava cheio o Congresso, cheio. Qual que foi a menina dos olhos lá da Vedete? Eles chegaram à conclusão lá, né, que, por exemplo, vai fazer uma anestesia, que não se deve mais fazer aquele jejum que se fazia. Entendeu? Tinha que ficar, acho que 12 horas sem 12 comer, horas. né? Então, 12 horas. o que eles preconizam agora? Que 2 horas antes, você tome uma solução com carboidrato e talvez alguns oligoelementos. Olha que revolução. Por que eu estou falando isso? O risco de você ficar muito tempo sem comer... e o que acontece com esse pessoal? A recuperação no pós-operatório é infinitamente melhor. Fantástica. Fantástica. Então... Eu, antes de ter meu filho, comi uma macarronada na hora do almoço. Então... Não é? E passei super bem. Lógico. Eu almocei, devia ser acho que 1 da tarde, meu filho nasceu às 4h30 da tarde. Estava super alimentada. Sabe o que a gente percebe em você? Que você mantém aquele apetite filogenético que eu falo. Como de verdade. Sabe que meu marido diz que eu como, ele brinca, ele fala, Isabelle, você come que nem caminhoneira. Meu Deus do céu, é prato de comida mesmo, sabe? Gosto de comida. Obrigada, doutor Celso, obrigada pelo bate-papo. Obrigado você. Queria passar seus contatos, qual o telefone e site? Então, tá lá, né, no vídeo. Batelo com 2 T's, LLO. Eu tenho vários livros lá que eu disponibilizo no meu site gratuitamente, viu? .med.br. Gratuitamente ele disponibiliza os livros, hein? E o telefone é o 4992-2343. Muito obrigada. Obrigado você, viu? Sucesso, obrigada. Rever, prazer foi meu. Eu vou para um rápido intervalo e já já a gente volta com mais Revista Mais nessa sexta-feira 13, dia de sorte para todo mundo. E agora eu quero dar uma dica para você que está querendo mobiliar sua casa ou trocar de imóveis. Para quem quer deixar a casa maravilhosa. E o melhor de tudo, hein? Sem gastar muito. A Super Casa trabalha com as melhores marcas do mercado imobiliário do país. Tem preço de impressionar de verdade. E o mais legal de tudo é que você vai receber os móveis que adquirir na Super Casa imediatamente. É isso mesmo. Super Casa tem tudo à pronta entrega. Ou seja, comprou, levou. Você não vai precisar ficar dias ou até mesmo meses esperando seus móveis chegarem. A Super Casa entrega em 24 horas, dependendo de onde você mora. Agora tem mais outro detalhe que a Super Casa oferece, que é a forma de pagamento. A Super Casa parcela sua compra em até 60 meses, com a primeira parcela para 60 dias. Ou seja, você compra agora, recebe agora e só começa a pagar 2 meses depois. Então, se o seu problema é dinheiro, fique tranquilo, você pode comprar do mesmo jeito. Aqui fica a minha dica, conheça a Super Casa, você vai se encantar. A loja e os móveis lá realmente são maravilhosos. Anota o endereço, a Super Casa fica no antigo prédio da Mesbla, na Praça do Carmo, no centro de Santo André. E tem nova loja na Avenida Faria Lima, no centro de São Bernardo do Campo. O telefone é o 4438-0064. Acesse o site redesupercasa.com.br. E a Super Casa oferece o sorteio de uma mesa com 6 cadeiras. E é pelo Facebook. Você deve curtir a página da Super Casa, compartilhar a publicação e fazer a adesão com um simples clique no link Quero Participar. As inscrições serão até o dia 15 de maio, às 8 da noite, e o sorteio será dia 16 de maio, às 10 da manhã. O melhor para a sua casa está aqui, Super Casa. E agora chegou a hora de falar sobre segurança. Chegou a hora de falar sobre mais segurança com o Capitão Moraes. Seja bem-vindo, Capitão Moraes. Muito obrigado, Isabelle. É sempre um prazer estar aqui com os nossos telespectadores, nossos amigos da TV Mais. Prazer é nosso te receber aqui. E hoje o tema é como você deve lidar em caso de acidentes. Acidentes de trânsito. De repente você está num carro, alguém bate na sua traseira, aí você tem medo de sair, não sabe como lidar. O que fazer, capitão? Exatamente. As pessoas andaram mandando alguns e-mails, as pessoas perguntando algumas dúvidas sobre isso. Então, a gente gostaria de dar algumas dicas para o pessoal. Então, primeira coisa, existem 2 tipos de acidente de trânsito. Aqueles que têm vítima e aqueles que não têm vítima. Aqueles que não têm vítima, que são aqueles mais simples, geralmente as pessoas ligam para a polícia, o telefone 90 de emergência, para onde está o carro, às vezes numa via importante. Não precisa nada disso.
o acidente de trânsito sem vítima, você não precisa fazer no local. Você pode, em até 8 dias, ir em qualquer companhia, destacamento, batalhão, qualquer unidade da Polícia Militar e fazer a ocorrência. Não precisa estar os dois condutores. Então não tem que discutir, não tem que brigar. Só colhendo a placa e o modelo do outro veículo já é suficiente para fazer a ocorrência. Então não preciso descer Não tem que discutir. Nada disso. Principalmente se for numa via de grande trânsito, uma via arterial, por exemplo, a Avenida Lions, a Avenida Prestes Maia, avenidas principais, a gente nunca deve, inclusive, parar para não causar um outro acidente. Diminui a velocidade para a pessoa poder ver, faz só um sinalzinho para a pessoa acompanhar e vai até um pouco mais à frente. Tendo um local adequado para parar, encosta, sinaliza com o triângulo, rapidamente conversa com a pessoa, não tem que entrar em briga, não tem que ter discussão, por mais que a pessoa queira se exaltar, tranquiliza a pessoa, tá? A pessoa não precisa ir junto contigo para fazer a ocorrência. Tá? Mas teve uma época que todos nós ficávamos muito preocupados porque existia aquele sequestro relâmpago quando a pessoa batia no seu carro. Então eu me lembro de as pessoas dizerem, olha, se alguém bater no seu carro de noite e você estiver sozinha, não para de jeito nenhum, vai embora. Então, aí é um problema, porque o que acontece? Existe um crime no Código de Trânsito Brasileiro chamado evasão de local de crime, de acidente de trânsito. Evasão de local de acidente de trânsito. Para não ter esse tipo de problema, que a gente fala, continua, só diminui um pouco a velocidade, e o primeiro lugar movimentado que tiver condição, aí sim encosta. Para exatamente, além de você não incorrer no crime da evasão, você também não se expor a um perigo, a um problema exatamente por conta dessa situação que alguns indivíduos acabaram perpetrando algum tempo atrás. Existem pouquíssimos casos hoje, tá? De estar causando um acidente para poder estar fazendo uma abordagem. Até teve um caso muito infeliz que foi, se eu não me engano, na Marginal, com uma moça que estava num carro blindado, aí ela desceu e aí ela tentou reagir e ela acabou sendo atingida por um disparo de arma e acabou falecendo, né? Algum tempo atrás, questão de entre 1 ano e 6 meses Mas atrás. se ela estava com o carro blindado, por que ela desceu? Exatamente por causa do acidente de trânsito. Eles bateram na traseira, ela desceu para tomar satisfação e era exatamente uma situação preparada para isso. Para rendê-la exatamente. E né? ela foi reagir. E ela acabou reagindo no momento da abordagem. Então, por isso, teve um acidente de trânsito sem vítima, seja em qualquer... isso se for no trânsito. Não foi no trânsito, foi com o carro parado, mesma coisa. Só colhe o dado rapidamente ali, a placa do outro carro, e com os documentos do seu veículo, você tem até 8 dias, vai até qualquer unidade da Polícia Militar e faz a ocorrência. Passou 8 dias, não posso mais fazer. Pode. A única diferença é que a natureza do boletim de ocorrência não será mais de acidente de trânsito, será de preservação de direitos. Mas os efeitos práticos são o mesmo. E a questão do seguro? Exatamente. Com a cópia desse boletim, você tanto pode dar entrada no seguro, quanto já pode também acionar através do Juizado Especial de Pequenas Causas, que é o juízo competente para esse tipo de ocorrência. A pessoa não precisa processar a outra criminalmente, não. No Juizado Especial Criminal, que funciona nos fóruns de todas as cidades, que não precisa de uma constituição de advogado, você pode ir na hora e procurar se informar lá no fórum, que vão ser passados os dias e as horas das audiências. Você, com esse boletim, você já vai lá para poder ser feita essas audiências, que são muito céleres, muito rápidas, questão aí de 15 dias a coisa está resolvida. Tá? Isso tudo caso não ocorra nenhum problema com vítima ou algum acidente mais grave. Exatamente. Caso contrário... O caso de não ter vítima. Tendo vítima, aí sim há necessidade do comparecimento de uma viatura da Polícia Militar. Aí sim a pessoa liga através do telefone 190, aciona uma viatura, tá? Para que seja feita o atendimento, primeiro, daquela vítima, que é sempre importante a gente sempre ligar no 193 também, para pedir o apoio dos bombeiros, ou do 192, do Serviço de Emergência Municipal, né, o SAMU, para fazer o atendimento da vítima, e depois para dar prosseguimento nas ocorrências, que vai ter que ir até o distrito policial. Sim, por quê? Porque aí já é uma competência diferente. Aí é um crime de lesão corporal, mesmo que seja culposo, que é o caso do acidente de trânsito com vítima. Tá? Uma outra situação que também pode mudar a configuração do acidente de trânsito é a questão da embriaguez no volante. Então,
Se suspeitar que a outra parte está embriagada, você também pode fazer uso do telefone de emergência 190 para estar solicitando a viatura. Mas se a pessoa for embora, fugir, não vai atrás, não persiga, não faça isso. Só pega a placa ou o modelo do veículo e entre em contato com a Polícia Militar e aí sim vai ser feita a ocorrência no distrito policial tanto do acidente de trânsito quanto da evasão do local de acidente. Por que isso? Porque já aconteceu de casos em que houve acidente de trânsito, aí a outra pessoa quis perseguir, quis acompanhar e mais para frente essa pessoa que tinha batido parou numa casa, o outro parou atrás, só que esse que entrou, parou na frente da casa dele, pegou uma arma e acabou praticando um homicídio contra a pessoa que estava atrás. Então, a lida, né, essa peleja, essa briga, qualquer coisa que seja, no trânsito, nunca deve ocorrer. Um dos maiores casos de agressão que nós temos, de lesão corporal e muitas vezes de homicídio que nós temos é com relação a questões de trânsito mesmo. As pessoas, nesse trânsito complicado que nós temos hoje em caótico, dia, né? Tem alguns lugares que passa do caótico, né? As pessoas estão com os nervos à flor da pele e às vezes acabam se excedendo. E a gente vê, não raros casos, que a gente sempre acompanha pela repercussão que tem na imprensa ou até nas redes sociais, de casos de agressão, de lesão corporal e até alguns casos muito graves decorrentes de um simples acidente de trânsito. Uma vez eu estava na Avenida do Estado e estava tudo parado, enfim, aí começou a andar e aí, olha o que tinha acontecido. Uma moto tinha batido num carro e aí o rapaz do carro desceu para tirar satisfação com o motoqueiro. Só que todos os motoqueiros pararam para tirar satisfação com o rapaz que não teve culpa de nada. De repente, pegavam o capacete e começaram a bater nesse rapaz. Eu fiquei impressionada. Eu falava, gente, pelo amor de... Sabe, dava desespero. E todo mundo passava devagarzinho, assim, sabe? Ninguém fazia nada. É por isso que a gente comenta dessa questão de não ficar parando no local do acidente. Se for possível, prosseguir um pouquinho mais. Principalmente se for em vias muito movimentadas, porque atrai, né? Atrai mesmo a atenção das pessoas. E tem gente que já está andando na rua predisposta a ter algum tipo de problema. Notadamente, essas situações que acabam envolvendo o motoqueiro, né? Existe vamos colocar assim, dizer, uma subcultura, né, de que o motoqueiro tem que se ajudar. Eu acho que as pessoas de bem têm que se ajudar. E se ajudar não é praticar um ato criminoso. Não, e assim, né? Se ajudar é auxiliar. Tem motoqueiros do bem e como também tem motoristas de veículos do bem também. Claro. Né? Não dá para generalizar, mas assim, eu fiquei eu fiquei apreensiva naquele momento. Eu falei, gente... Mas infelizmente isso não acontece poucas vezes, né? É que hoje a gente percebe que no trânsito, é até engraçado, mas eu não sei se você lembra de um desenho que tinha no meu tempo, né? Eu acredito que a maioria das pessoas são bem mais novas que eu, tenho certeza, né? Assistiam que tinha o Pateta, era o senhor volante e o senhor andante. Então, quando ele sentava no volante do carro, ele ficava transtornado, ele se transformava numa outra pessoa, se transformava num monstro no desenho. E, infelizmente, isso acontece mesmo. As pessoas elas estão num nível de estresse, de nervoso tão grande que elas estão se transtornando. Usam o carro como arma. Né? Exatamente. Não só, outro dia também, lá perto do CEAGESP, um motorista de caminhão bateu no outro, foram discutir, um estava com uma faca, outro com uma arma de fogo. E são sempre finais trágicos de pessoas que às vezes não tinham intenção nenhuma de se transformar em criminosos e acabam... Às vezes por nada, né? Por às nada. vezes uma fechada, de repente... Exatamente, acaba transtornando. Já presenciei, inclusive, aqui na rua da televisão, saindo aqui da TV, uma briga de um menino que estava dentro de um carro, abriu o farol e ele não percebeu que o farol tinha aberto. Devia estar no celular, enfim... E aí tinha um carro atrás com um rapaz grande, pensa num homem grande, forte. E eu estava atrás do rapaz. O rapaz saiu do carro, levantou, saiu, abriu a porta, saiu e pof! Deu uma porrada no outro. Do nada, gente, do nada. E sem necessidade alguma, não, né? Só porque o farol abriu e o rapaz não foi. Ele deu uma buzinada e o rapaz não foi. Olha onde a gente vai parar. E as repercussões, tanto para quem sofre, mas também para quem comete esse tipo de atitude, são muito graves. A gente acompanha, às vezes, alguns processos, pessoas de bem tendo que, sendo julgadas, sendo condenadas por crimes de lesão corporal, às vezes indo parar
no sistema penitenciário por causa de uma discussão de trânsito, uma coisa banal que não tinha Um necessidade. descontrole emocional. Exatamente. Então, sempre manter a calma, né? A gente tem em mente que um problema não pode gerar outro maior ainda. Então, aconteceu um acidente de trânsito, manter a calma em primeiro lugar. Por Ou mais se que a está gente tenha- bravo, fecha os vidros e berra em voz alta dentro do carro. É verdade. Não é? Xinga Leva quem um você... bonequinho, uma almofadinha não. do lado para bater na Xinga almofadinha. quem você tiver que xingar, mas sem o outro ouvir, né? Porque se ouve, aí a casa cai. É. E sempre, toda vez que parar para ver esse tipo de coisa, sinalizar muito bem. Principalmente algumas vias que nós temos, que infelizmente são muito escuras, podem estar gerando outros acidentes. E uma coisa que também a gente sempre orienta, é importante, as pessoas evitar a curiosidade, né? Outro dia aconteceu um acidente de trânsito, a gente estava auxiliando lá as pessoas, de repente, pá, outra batida. Porque a hora que pessoa você olhou, parou como a curioso pessoa- para ver. Não, ela parou para tirar foto com o celular. Foto? Para tirar uma foto com o celular, para postar na rede social, que estava do lado de um acidente. E aí veio o outro que estava olhando para o acidente, em vez de olhar para frente, bateu na traseira do outro carro. Aí veio o outro e fotografou o acidente dele, né? E assim vai, né? Então, Não tem fim. por conta disso, é sempre importante. Aconteceu um acidente, ele não pode se transformar em outro. Então, manter a calma, tranquilidade, parar onde for possível de parar, ilumina bem o local, identifica corretamente, para isso que existe o triângulo no veículo, que é de uso obrigatório, para as pessoas poderem estar sinalizando e não estarem causando outro problema. E seguros, né? Acima de tudo. Sim, com toda a segurança. Devagar se vai ao longe. Vamos obedecer à velocidade, não usar celular, não usar bebida antes de dirigir, que aí a gente vai ter um trânsito mais seguro e a gente vai ter muito menos problemas de crimes que não tem necessidade nenhuma, e aí a gente pode estar se dedicando a outros tipos de atuação preventiva. Muito obrigada, Capitão Moraes. Obrigada pela participação. Imagina, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com os nossos amigos, afinal de contas, cuidar da segurança das pessoas é a nossa vida. Obrigada. Eu vou para um rápido intervalo e já eu volto com mais Revista Mais. Você sabe lidar, muitas vezes, aliás, eu acho que todos nós somos assim, né? É difícil tomar decisões de vez em quando, não é? É difícil para você? Vamos conversar sobre isso logo depois do intervalo. E agora a gente vai dar uma espiada lá na Rua Jurubatuba, a famosa, tradicional Rua Jurubatuba, que vai acontecer a 7ª Feira de Móveis da Rua Jurubatuba. E quem está lá é a apresentadora Luíse. Boa tarde, Luíse. Ela fica aí, maneja. Você entendeu, né? Não fala não. Arrumando tudo para que a feira comece. Vamos ver, vai ser um final de semana incrível, gente. Vale a pena. Vamos ver se a gente consegue falar com a Luíse. Ela deve estar fuçando lá os móveis. Eu sei que ela está decorando a casa dela, deve estar atrás de móveis bons. Luíse, você me ouve, Luíse? Acho que ela está se preparando. Vamos voltar com ela daqui a pouco? Vamos? Então agora você vai saber qual é a dificuldade que você tem sobre tomar decisões. É difícil para você? Você é rápido para tomar decisões? É impulsivo? Como você lida com isso? A partir de agora a gente vai conferir um Papo de Mulher. Doutora Arlene Ribeiro, psicanalista, vai explicar pra gente por que é tão difícil tomar certas decisões de vez em quando na nossa vida. Seja bem-vinda, doutora Arlene. Muito obrigada, é um prazer estar aqui de novo. O prazer é nosso. Que bom, né? Vamos falar sobre isso, como é difícil tomar decisões, né? É verdade. Realmente, assim, quando nós pensamos em tomar decisões, gera um conflito tão grande dentro da gente, né? É uma coisa, uma confusão mental, assim, porque tomar decisões, na verdade, nós tomamos decisões todo dia, toda hora, mas pequenas decisões, desde o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, mas são decisões assim diárias que não vão interferir tanto numa mudança de vida. Radical. Radical, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre decisões que vão causar mudanças grandes na sua vida, né? Então são decisões que requerem um pensar maior. E por que é tão difícil? Realmente é difícil, né? Porque quando nós temos que optar entre ir para a direita ou para a esquerda, né? Às vezes a gente fica no meio e não vai para lado nenhum. Isso, entre ir ou Não ficar,
Por que nós ficamos tão assim indecisos, na verdade? Porque nós temos medo de errar. O ser humano, na verdade, ele tem um grande medo de errar. Nós temos o grande medo de errar. E o medo paralisa, né? Se você tem o medo de Isso. errar, você fica paralisado. Isso, o medo paralisa. Mas assim, mais do que ter medo de errar, é tentar, né? Então, na verdade, nós precisamos focar mais assim, eu vou tentar. Se eu errar, eu tentei. Sim. Né? O não, meu pai sempre disse assim para mim, Isa, o não a gente já tem. O que você conseguir é crédito, é maravilhoso. Né? É verdade. Então, o não todo mundo já tem. Ah, eu não sei se eu ligo para aquela pessoa, será que eu vou conseguir aquele emprego? Tenta. O não você já tem, você vai tentar o sim. Exatamente. Mas você sabe por que esse conflito ele emerge assim de uma forma tão grande? Por quê? Porque, na verdade, existe assim a questão cabeça e coração, razão e emoção, né? Então, a razão e a emoção, ela vai estar dando respostas diferentes para você. Por isso que fica aquilo assim, vou, não vou, onde eu perco, onde eu ganho. Então, o coração fala assim, é meu desejo, né? Eu vou ter ganhos, vai ser legal, eu vou. Mas o que essa pessoa, se eu tomar essa decisão, o que essa pessoa vai pensar de mim? Quando você diz o coração, é a emoção. E quando você diz a cabeça, é a razão. Exatamente. Então, é o racional e o emocional, eu diria, né? Então, o emocional, ele vai desejar aquilo. Ele vai ver a sua zona de conforto, vai ver o que é bom para você e vai querer muito fazer aquilo, né? Só que ao mesmo tempo, ele vai questionar. Eu posso estar fazendo para realizar o meu desejo, mas eu posso estar afetando tal pessoa? Ou será que aquela pessoa vai me julgar por estar tomando essa atitude? Então, eu vou tomar uma atitude agora, pode ser? Posso tomar uma decisão? Pode. Então tá, daqui a pouco eu volto para falar com a doutora Lene, porque a Luíse já está pronta para nos mostrar como está o andamento da 7ª Feira de Móveis, da tradicional, da famosa Rua Jurubatuba. Oi, Isa, tudo bem? Olha só que chique, estenderam até um tapete vermelho aqui para eu desfilar hoje. Brincadeirinha. Olha, você já sabe, né? Quando tem tapete vermelho aqui em São Bernardo do Campo, na Rua Jurubatuba, é porque está acontecendo mais uma edição da Feira de Móveis aqui na Rua Jurubatuba. Ó, só tem homem feio aqui. Brincadeirinha. Só tem homem barbado aqui, mas eu garanto para você que lojas são maravilhosas. Os móveis, tudo que você vai encontrar aqui é lindo, viu? Então vale a pena realmente sair de casa aí esse final de semana e vir aproveitar tudo isso. E é o seguinte, aqui só tem alguns lojistas, os organizadores também desse evento, estão preparando, você até viu, né, que o pessoal está preparando de escada e tudo aí, estão realizando tudo, porque efetivamente amanhã vai começar essa feira de móveis para você que quer decorar a sua casa, enfim, o seu apartamento, o seu escritório, tenho certeza que você vai adorar. E eu quero, vamos dar recuada aqui para mostrar todo mundo, mostrar a loja também. E eu vou fazer algumas perguntas. Aonde você acha que você está indo, Omar? Pode ficar aqui do meu lado. Está fugindo? Vou começar com você, então. Eu comigo. É lógico. É nosso porta-voz. Ele gosta de falar, não gosta? Ele é o porta-voz. É o mais velho. Então vamos... Vou até tirar o óculos em respeito a vocês, tá? Então vamos começar com os mais velhos. Omar, seguinte, fala um pouquinho das informações da feira. Efetivamente começa amanhã, dia 14. Oficialmente começa amanhã, das 10 da manhã até as 22 horas, de sábado até domingo do próximo. Certo, então do dia 14 ao dia 22 de maio, aí das 10 às 10, né? Correto. Maravilha, e aqui você vai encontrar muita coisa boa. Vai ter desconto, galera? Vocês estão preparando desconto bom? O grande evento de todos os lojistas aqui, gente boa, é o desconto que cada loja está dando. São várias lojas, são quase 70 lojas nessa rua aqui. Todo mundo participando, se Deus quiser, estamos esperando um evento, para o evento, a média de 40 a 50 mil pessoas para o evento. Então vale a pena conferir, vale a pena vir para a Rua Jurubatuba. É um grande evento, estamos na 7ª edição. É o maior shopping a céu aberto de imóveis para você. Vai perder tempo? Claro que não. Olha, são mais 60 mil metros quadrados. Se a gente for colocar, medir tudo isso, é muita coisa para você decorar a sua casa, o seu escritório, o seu apartamento. Tem loja aqui com móveis convencionais. Eu vi que tem de madeira maciça para quem gosta daqueles móveis mais planejados. É o maior showroom de imóveis do Brasil. Eu
que você não vai se arrepender. Sem dúvida, tá vendo? Os meninos estão fazendo aqui um convite pra você e não vai perder negócio, hein? Não vai perder negócio. Boa? Traz orçamento, se for fazer Senta que pesquisa. aqui tem negócio. É isso aí, ninguém vai perder negócio. O pessoal aqui já deixou os gerentes, os vendedores já com a ordem. Não vai perder negócio. Senta com o pessoal, conversa, pesquisou, traz pra cá, porque esse final de semana, essa semana toda, vai ser uma semana de oportunidade. Tá resolvendo os negócios, né? Ai, que maravilha. Saí bem, né? Se saiu bem. Então aproveite. Inclusive, vamos falar um pouquinho também de atrações que vão ter aqui. Fiquei sabendo que vai ter food truck. Sabe o que é food truck? Vamos comer bastante aqui. Comida, né? Isso aí você sabe. Que mais? Inclusive de valet também para facilitar? Isso, para facilitar os clientes aqui no comecinho da primeira quadra direita vai ter valet. Quibe esfirra, tá garantido, não pode deixar de ter, né? Quibe esfirra, você falou que vai ter Coca Zero. Coca Zero, que chegou agora em São Bernardo. Brincadeira, gente boa. Isso é tudo para descontrair vocês, para vocês virem aqui. Vamos participar. Garanto, vocês não vão sair daí insatisfeitos. Tem um que tá quietinho ali, deixa eu falar com ele. Ele nem queria participar, ele nem queria, tava tímido. Deixa eu falar um pouquinho com você também. E aí, você garante coisa boa nessa semana toda aí de feira? Com certeza, aqueles que vierem visitar a gente aqui na Rua Jurubatuba, os preços são imperdíveis com as melhores formas de pagamento. Maravilha, tem condições especiais, até porque a gente já sabe, a gente grava em muita loja de vocês, são parceiros nossos, a gente já grava, sabe que tem preço bom, tem condição bacana, mas essa semana vai ser semana de oportunidade para ninguém perder de jeito nenhum. Você que está querendo decorar sua casa. E claro, com preço que vai caber aí no seu bolso, que vai caber no seu orçamento, não perca essa grande feira. Ó, relembrando, realmente, efetivamente, começa amanhã, dia 14, vai até dia 22, das 10 às 10 da noite. Ou seja, você que trabalha até de domingo, né? Trabalha de segunda a segunda, não vai ter desculpa. Até às 10 da noite você não tá aqui. Vou intervalo lá. Vale a pena também frisar, agora é papo sério. Fácil acesso de chegada, vocês vão ter vários estacionamentos, a rua toda já está preparada para isso. Temos vários estacionamentos aqui dentro da Rua Jurubatuba, não vai ter dor de cabeça nenhuma. Você vai vir, você vai deixar o teu carro com segurança, você traga a tua família toda, não vai ter problema nenhum. Vai ser um grande evento. Com certeza. E o bacana aqui não é só o pessoal de São Bernardo que vem aqui, o pessoal vem de toda a Grande ABC, o pessoal vem de São Paulo, Baixada Santista. Grande São Paulo, interior, Campinas, a gente tem visitantes de todo lugar. O litoral tá aqui do lado, é fácil acesso. Realmente vale a pena vir. Todo mundo vem pra cá, vem aproveitar, porque vale a pena sair sem da onde você estiver para aproveitar as grandes condições, preços bons e, claro, aqui tem uma grande variedade que a gente não encontra em nenhum outro lugar, né? Com certeza. Isso aí, o cliente vai vir para essa rua aqui, ele não sai sem comprar. Ele vai encontrar de tudo. Seja qual for o seu gosto, o tamanho da sua casa, tem móveis planejados. Eu fiquei sabendo que tem até um apartamento dentro de uma loja. Que coisa louca! Não sabe onde é, né? Isso é uma surpresa, gente boa. Isso é uma surpresa para vocês, tá? Chega aqui e pergunta onde que tem um apartamento. Tem que vir e conferir. É verdade. E não é só isso o apartamento. Vale a pena frisar, são 70 lojas. Você quer colchão? Quer lençol, quer travesseiro, você quer colchão, você quer contemporâneo, você quer clássico. Você encontra tudo na Rua Jurubatuba, gente boa. É só vocês virem com a tua família. Vem pra cá, vamos comprar e repaginar a casa toda, que a tua casa merece e você muito mais ainda. É isso aí, além dos móveis também tem aqui peças de decoração. Olha, sua casa completa, viu? De um ambiente a outro, tenho certeza que você vai adorar. Então é o seguinte, vamos fazer um convite especial. A gente volta, não acabou não. Essa aqui foi uma primeira entrada aí no programa da Isa, pra gente mostrar o que vem por aí. A gente vai estar com o nosso link mais ao vivo, diretamente aqui na feira, na Rua Jurubatuba. E o convite é, fica aí, não é vem pra cá, fica aí que tem mais. É isso aí. A Luísa Bárbara, obrigada pela participação, obrigada por nos trazer essa notícia tão importante. Eu conheço amigas minhas que saem de São Paulo, do Rio de Janeiro, já veio amiga minha comprar na Rua Jurubatuba. E sabe o que é legal? Você pode, de repente, fazer uma pesquisa, né? Em um único dia você faz a pesquisa. Então, de repente, você quer um sofá de 3 lugares. Você vai lá, vê a loja que você gostou, anota e aí vai e senta para negociar. Porque hoje em dia a gente tem essa facilidade, ainda mais com um evento como esse, né? Muito bacana, viu? Não perca, hein? A semana toda até o final de semana que vem. Vale a pena. Vamos voltar? Vamos voltar, Vamos voltar. né? Não demore para tomar a decisão de ir na Jurubatuba, né? Não é, doutora É uma Lene? decisão. Se você está pensando nisso, E está né, já precisando, pode né? tomar Não a sua perca decisão. tempo. Exatamente, não perca tempo. Nós estávamos falando sobre a dificuldade de unir a razão com a emoção. Né? Isso. Existe alguma dica que você dá para quem nos assiste que tem essa dificuldade, principalmente aquelas pessoas que têm mais dificuldade em dizer não?
Sim, então, voltando um pouquinho, né? Então, a razão e a emoção, que é o grande conflito, né? A razão é a necessidade e a emoção é o desejo. Então, essas duas forças, elas ficam batendo dentro da gente para você ficar indeciso. Né? Então, na indecisão, nós nos tornamos mais vulneráveis às perdas. Eu falo que a indecisão é uma perda garantida. E na decisão, você tem a chance de conseguir, de ganhar, de vencer, ou seja, de trilhar o caminho mais assertivo, né? Então, decidir é difícil por conta dessas confusões, mas você tem algumas dicas que a gente dá que você pode, assim, ir afunilando isso. Por exemplo, se você tome pequenas decisões na sua decisão definitiva. Então, você tem que escolher entre o A ou o B. Aí você escolheu o A. Uma pausa. Tem pessoas que também não sabem para onde querem ir. Aí fica difícil tomar uma decisão. São as indecisas, né? Elas não querem tomar uma decisão e aí elas delegam essa decisão para um terceiro. Para quê? Para que elas não sejam culpadas. Sair o peso das costas. Exatamente. Não tem nada a ver com isso. Não fui eu que decidi. Exatamente. Isso é muito comum. É um mecanismo de defesa, né? Eu estou me defendendo de ser julgado, de ser criticado e tudo mais. Então, a pessoa ela fica mais vulnerável a perder, né? Porque ela não está indo, ela não está avançando, ela não está caminhando para a frente, não é verdade? Então, uma das coisas que a gente pode observar seria o seguinte, você tome a sua decisão. Então, eu vou decidir pelo lado A e vou dormir. E quando eu vou dormir, eu sinto mal, eu fico angustiada, dá palpitação, eu fico com dor de barriga, aquelas coisas todas. Aí eu levanto e falo, não, este caminho não é certo, porque seu corpo falou. Tá? Então, seu corpo deu uma resposta para você de que talvez esse não seja o melhor caminho. Então, é uma dica que nós podemos observar esses sintomas físicos do que aquela pré-decisão não está legal, não seria a melhor, tá? Então, é uma dica. Outra dica que seria legal colocar, assim, você faça as duas opções. Então, eu vou ou não vou, o lado A e o lado B. Aí eu pego o lado A e coloco todas as vantagens que eu teria escolhendo por este lado, tá? Só as vantagens, só os ganhos, não perdas. Eu teria, se eu for por aqui, eu tenho tal vantagem, tal vantagem, tal vantagem. Vou nomeando essas vantagens. Aí eu faço a mesma coisa com o lado B. Lado B. Então, eu teria essa vantagem, essa vantagem, essa vantagem. Por quê? Porque eu estou falando para a minha mente só as coisas boas. Eu não estou deixando a minha mente em conflito entre perdas e ganhos. Eu só estou falando dos ganhos. Daí, eu vou analisar do lado A. Quais foram as vantagens e do lado B? Quais foram as vantagens? O lado que tiver mais vantagens, talvez seja o lado mais assertivo para você ir. Então, pontuar as vantagens e desvantagens talvez seja um momento, seja uma atitude de conflito, proativa, né? Não, se você pontuar as vantagens e desvantagens, você vai voltar para a razão e emoção. Então é o contrário. Então, se você pontuar, você só vai as ficar vantagens. paralisado. Não, você só vai faça as vantagens. Exatamente, só as vantagens. Só o positivo de cada direção que você quer tomar. Então, na direção A eu tenho 5 vantagens e na direção B eu tenho 9 vantagens. Então, o que me leva a ir? Qual o caminho que eu devo seguir? Onde eu pontuei mais, onde tem 9 vantagens, entendeu? Então, o lado B seria o mais assertivo. Isso é uma dica. Legal. E é legal porque você não entra no conflito de novo, tá? Entre lá, vou, não vou, quero, não quero, mas será que vai dar? O que eu vou perder, o que eu vou ganhar? Não. Você trilhou um caminho só de coisas positivas. Tá? E eu acredito muito naquilo que nós somos e o que nós pensamos, né? Se você atrai coisas positivas, se você pensa coisas positivas, parece que você atrai as coisas positivas. Agora, se você já acorda no botãozinho do negativo, parece que tudo que você quer não acontece, tudo sai errado. Aquele dia que você acorda já no negativo, parece que nada dá certo. Exatamente. E é importante saber assim, que independente da escolha, né, decisão é o quê? É escolha. Você vai ter que escolher. Então, vai ter perdas. Então, é como você vai lidar com essas perdas. Então, a partir do momento que você conscientiza que que essas perdas vão existir, você já está mais pronto para enfrentá-las, tá? Então, é um grande fator aí, decisivo até, de você acertar mais.
Porque essas questões, como você já está já está pensando nelas, você já sabe que você vai lidar com aquilo lá, fica muito mais fácil de decidir. Até se você errar pela sua decisão, a culpa é menor. Entendi. Tá? Eu escolhi por aqui, mas não deu certo. Ok, mas eu tentei. Sim. E aí não fica com aquele si, né? Porque às vezes se você não toma certas decisões, você vive com o si que a gente chama. E se eu tivesse feito? Exatamente. E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse falado? E se tivesse dado certo? Então, se você não tentar, se você não tomar a decisão, você não vai saber. Então, muitas vezes é importante você dar esse passo para que você possa também ter o retorno. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não vou conseguir. Aí não consegue mesmo. Com certeza. A indecisão é a pior situação. Quando você não decide, você já está decidindo. E outra, exatamente isso. E outra questão que acontece também, tem pessoas que são muito postergadoras. Ela sabe que precisa tomar uma decisão, ela sabe que precisa tomar uma atitude, mas fica postergando. Depois eu resolvo. Eu tenho a sensação, por exemplo, quando acontece isso comigo, que eu preciso decidir alguma coisa, coisa simples, básica às vezes da vida. Outro dia eu precisava comprar uma lâmpada para minha casa. E aí eu falei, preciso comprar lâmpada. Daí aquilo ficou na minha cabeça, eu preciso comprar lâmpada, eu preciso comprar lâmpada, eu preciso comprar lâmpada. Aquilo parecia um pop-up entrando e saindo da minha cabeça. Sabe pop-up, quando você abre um site e aquele negócio fica piscando? Parecia um pop-up. E era uma coisa tão simples, era só entrar na loja e pegar a lâmpada. Né? Mas aí você fica postergando. Infinitas situações que a gente faz isso na vida. Então, por isso que quando você mais posterga, quanto você mais adia situações, mais energia você está gastando, você está consumindo a sua energia, aquilo não sai da sua mente, você está criando um outro problema. E tem uma outra frase que eu gosto de usar também, e uso comigo mesma, quando eu tenho esse hábito de postergar ou de não decidir, eu digo assim, falo para mim mesma, me olho no espelho e falo, Isabelle, o único jeito de resolver um problema é resolvendo. Não tem outro jeito. Você conhece algum outro jeito? Eu não conheço. Você conhece? De jeito nenhum. Então vamos resolver, né? Resolver, tirar da frente e seguir, né? Tirou um, vai para o segundo, vai para o terceiro, você vai eliminando situações e aí você vai conseguindo trilhar o seu caminho, né? Com muito mais facilidade. É verdade. Não é? Olha, a gente vai voltar com a Aloíse, que está super animada. O evento vai ser um sucesso mais uma vez. Daqui a pouquinho? Então vamos fazer o seguinte. Obrigada. Muito obrigada, doutora Arlene, psicóloga, psicanalista, doutora Arlene Ribeiro. Vamos passar o contato da doutora Arlene, o telefone, o Facebook, o site. Qual que é? Tá tudo aí na tela, né? Então vamos lá. O celular 976489577, tem o Facebook também, se você quiser conversar com ela, Clínica de Psicologia e Psicanálise, e o Instagram, Arlene Psicanalista. Fácil, né? Muito obrigada, doutora Arlene. Obrigada por nos trazer esse tema que é tão difícil para muita gente, eu acho que para todos nós. Quem nunca teve uma dificuldade em tomar uma decisão? Espero que tenha sido útil para cada um de vocês. Obrigada. Com certeza, obrigado eu. Eu que agradeço. Eu vou para um rápido intervalo e já a gente volta com mais Revista Mais, com um belíssimo desfile, a pedido de vocês, que pediram para rever através do nosso site, tvmaisabc.com.br. E também vamos ver se eu consigo falar de novo com a Luísa para saber o que está rolando lá na 7ª Feira de Móveis da Rua Jurubatuba, que começa amanhã, oficialmente vai até a semana que vem. Já a gente volta. E a pedido de você, telespectador, a gente vai rever um desfile belíssimo de bolsa, mochila, chiquérrima, super diferente, super cool, que nós tivemos aqui em nosso programa. E quem trouxe todo esse material, todo esse trabalho lindo, foi a Raquel Aline, em nosso desfile chamado Très Chic, que é o nosso quadro aqui do Revista Mais. Confira. Raquel Aline, ela é toda estilosa, gente. Vocês precisam ver as peças que vocês vão conferir. A Raquel é design e criadora da marca Lola Loló. Seja bem-vinda, Raquel. Obrigada. Obrigada a você por ter vindo. E eu já quero começar falando sobre uma coisa que a mulherada adora, né? Fala pra mim, você, mulher que tá me assistindo, você adora bolsa e adora sapato, não adora? Fala a verdade. De onde começou a ideia de criar bolsa, Raquel? Na verdade, eu sou ex-jogadora de vôlei, joguei vôlei há anos, 12, 13 anos. Com essa altura também, né? Era um desperdício se não jogasse, né? Então... Eu que não ia poder ser jogadora. E aí, eu sempre fui muito criativa, sempre pintei meus tênis, sempre fiz minhas peças. Adorei o seu tênis também. Então, sempre gostei muito de moda e aí comecei a estudar desde pequena, jogando vôlei. Fui pra fora, joguei na Espanha, na Turquia e lá fiz alguns cursos de moda, voltei pro Brasil, fiz outros cursos de design.
E sempre gostei muito. Então, e aí, em 2009, eu dei início na marca. Comecei a fazer eu mesmo, sentava na máquina, aprendi a costurar sozinha, sentava na máquina e eu mesmo produzia as primeiras peças. Alguém da sua família já trabalhava com moda ou não? Ninguém nunca. Minha mãe não sabe pôr uma agulha na linha. Tá brincando? Não sabe, não sabe, não sabe. Ninguém, então, assim, é uma coisa que vem de... Autodidata. Isso, e eu gosto muito disso. Nem eu sabia. E foi legal porque você conseguiu associar uma coisa com a outra, né? Quer dizer, você viajou o mundo inteiro jogando vôlei e aproveitou cada país que você passou para aprender moda também, né? Isso mesmo. Como é que é a moda na Turquia? Ai, é lindo. Foi uma coisa fascinante, me ajudou muito. Inclusive, minha coleção do inverno de 2013, eu fiz, o nome da coleção era Merhaba, que é olá em turco. E como é que chama? Olá? Merhaba. Como? Merhaba. Merhaba. Assim? Isso, é. Merhaba. E aí eu fiz essa coleção inspirada na Turquia, então a gente tinha uma pessoa lá tirando foto e a gente trouxe os modelos no estúdio e foi bem legal, foi bem bonito. Assim, inspirou muito, me inspirou muito. É lindo, isso é incrível. O Fernando, seu marido, também te inspira? Muito. É? Ele é lindo também. Ele tá lá todo apaixonado também. Vamos começar então o desfile, que vocês devem estar curiosos para saber, né? Cada modelo lindo, gente, super original, isso que me chamou a atenção. Vamos trazer. Como é que essa moça chama, essa moça linda? Fernanda Isis. Fernanda Isis. Entra, Fernanda. Vamos ver o primeiro look, né, de bolsa, de mochila. Você vê que interessante? Olha que diferente, gente. Me fala um pouco dessa sua criação. Na verdade, a gente trabalha com várias tendências de estampa. Eu misturo muito cru com floral, muitas estampas colorido. Eu gosto muito do colorido com... Um estilo bem alegre, né? Bem despojado. Muito. A nossa coleção, quem gosta da Lola, gosta de cores. Não adianta. Às vezes a gente tenta colocar, vamos fazer uma coisa mais básica. Não adianta. Mais neutra. Não mais rola. Clean. Isso. O pessoal gosta muito do que é bem colorido. E as texturas são diferentes. Aí tem 2 tipos de brim, com a camurça. Lembrando que eu não uso nada de origem animal, elas são todas veganas. Legal. A gente tem toda a consciência de não usar nada de origem animal. Então, elas são bem... Eu tento o mais colorido, o mais alegre possível. E também é o hit da estação. Se você vê o desfile da Chanel, por exemplo, eles vêm com mochilas desse estilo, né? Com esse formato. Isso. E é legal porque esse tipo de mochila, para você, por exemplo, que tem filho pequeno, eu, por exemplo, buscava sempre colocar usar bolsas, quando meu filho era bebê, que não mostrasse que era bolsa de bebê. Porque senão você tem que sair com a bolsa de bebê, com a sua bolsa, e é muita coisa para carregar, né, gente? Olha que opção bacana essa coloridona, olha que linda. Me fala um pouco dessa sua criação. Nossa, tem duas. São duas. E elas são do mesmo modelo, mas as estampas mudam. Elas são impermeáveis, que lindas. Bem diferente, tá vendo? Ó, são 2 estampas totalmente diferentes, o bolão e o fazer uma viagem internacional, colocar passaporte aí dentro. Não tem como você passar despercebido com a bolsa da Lola. De jeito nenhum. É igual você, né? Toda estilosa, né? Eu acho que a sua marca reflete exatamente a sua personalidade. Isso, exatamente isso. Não é? Então a gente quis usar agora, mesmo agora no inverno, a gente usa muito, olha as folhagens. Que geralmente as estilistas usam só no verão, por se tratar de sol, de praia, né? Quer dizer, você pode aproveitar as outras estações do ano para utilizar uma estampa como essa. Uma estampa como essa, é legal. E a gente tentou fazer as mochilas impermeáveis, porque a gente usa muito. E lava e joga na máquina e pra estar sempre... E a cidade de São Paulo chove demais, demais, né? Então você não precisa, fica despreocupada. Eu queria que você abrisse uma. Pode abrir pra gente ver? Pode. Vamos abrir pra gente ver como que é. E elas são todas forradinhas. Ah, tem uma estampa também dentro. Gente, que charme. Olha que coisa mais. Pode lavar na máquina? Pode, jogar na máquina de verdade, assim. Joga mesmo? De verdade. Sério? A gente tem a preocupação dessa camurça não manchar os outros tons de peça. Não porque desbotar. E às vezes você joga na máquina, o camurça, o marrom vai para as peças, né? Sim, sim. E as nossas peças não. A gente tem toda essa preocupação. E também eu reparo que você coloca várias repartições nas laterais. Hoje em dia as pessoas usam celular, chave de carro, né? Isso mesmo. Ou até mesmo para colocar tablet também dentro, né? E cabe até um computador de 14, 15 polegadas. Eu tento fazer, vai vir as próximas, que são peças grandes, que não tem por aí. Então eu gosto, as pessoas gostam muito de... Porque assim, às vezes você sai para o trabalho, leva uma bolsinha, uma bolsona, uma carteira... É verdade. E aí sai cheia de coisa. Então quando você leva uma bolsona, você não precisa de nada disso. E eu já fiz isso várias vezes. E geralmente você sempre esquece uma das bolsas em algum lugar. Sim, né? Porque você acaba com muita coisa na mão, né? Obrigada, viu? Ah, olha que legal a combinação que vai vir agora. Uma bolsa grande para você levar, de repente você sai cedo, tem que levar marmita, tem que levar troca de roupa para academia, tem que levar um monte de coisa, papelada, enfim. Olha que legal essa dica. Uma combinando com a outra, fazendo composê. Olha que lindo.
Essa mala, ela é uma das mais vendidas. A gente fala que é uma mala de meia viagem, de um final de semana. É de camurça? Ela é camurça inteira. E esse tecido de tapeçaria, que de almofada, né? De almofada, de estofado, de almofada. Já vi cadeira assim. Isso, exatamente. Ele é um tecido muito nobre e muito legal e diferente. Tem pouquíssimas peças nesse tecido. E Raquel, voltou com tudo esse estilo de bolsa-saco, não é? Muito. Eu tô há 2 estações trabalhando com ela e reformulando os modelos. Eu acho que o grande estouro foi com a marca Fendi. Lembra da Fendi, que trouxe a bolsa-saco? E a própria Louis Vuitton também, que também lançou essa bolsa-saco, né? E voltou com tudo nessa estação, com tudo. Adorei essa bolsa. Abre pra mim a bolsa grandona, azul. Deixa eu ver como que ela é por dentro. Esse é seu carro-chefe? Ela, assim, as mochilas e as malas são o que a gente mais vende. É forrada também de tecido? Também, forrada de tecido. E é um tecido sempre também, que é um tecido que se cair alguma coisa dentro, você passa um paninho. E essa daí também pode ir para a máquina de lavar? Todas. Sério? São todas porque camurça, geralmente, você fica meio receosa, né? E a gente tem toda uma preocupação de falar, embaixo sempre tem uma espuma, um suporte para a peça não ficar muito mole, molenga. Entendi. E também, caso você colocar alguma coisa dentro, se jogar no chão, acontecer alguma coisa, ela não quebrar alguma coisa, ou um tablet. E também eu estou reparando na alça, você coloca um reforço, né? Para não arrebentar. Sim. E também para não sujar, porque é onde a gente coloca mais a mão. Sim. Né? Adorei. E um detalhe também que dá na um charme, com certeza. Muito bom gosto, Raquel, você tem. Obrigada, viu? Vou chamar mais uma modelo para trazer. Ai, que charme, gente, a pequenininha. Olha isso, gente. Olha, estilo étnico, né? Que vai se usar bastante. Não, eu tô com esse étnico, não esse, mas o étnico em si, já há 2, 3 coleções, porque eu faço mini coleções, né? Então não são 2 coleções no ano. Então são 4 coleções, na verdade. Legal, mas é bacana assim, se você gostar de alguma peça, são peças exclusivas que você precisa adquirir, não tem grande escala assim, né? São pouquíssimas peças, na verdade. A gente faz poucas peças e sempre criando uma estampa diferente, sempre tem um joguinho, essa tem um lencinho pendurado, a gente sempre põe alguma coisa pra... Adoro lenço pendurado em bolsa. É um charme, né, na verdade, é um diferencial. Deixa a mulher mais feminina. Você é bem mimosa. A pequenininha também é uma delícia. Mas também cabe uma carteira e um celular, mas às vezes é o que a gente quer levar. Né? Eu faço milagre nas minhas bolsas pequenas, eu coloco tudo. Às vezes as pessoas me encontram e falam, como é que você sai com essa bolsa? Aí eu digo, tem tudo aqui, o que você quer? Tem batom, tem lápis, tem rímel, tem espelho. A gente dá um jeito de colocar tudo. Exatamente, não é? Essa que é maiorzinha, de repente, é boa para colocar tablet. Também. Levar roupinha de bebê, mamadeira. É verdade. Não é? Um tamanho ideal. Cabe bastante coisa. E a gente pensa que não cabe, mas a hora que você vai tirando, você vai ver que cabe muito. Apesar que mãe de primeira viagem gosta de ser com aquela mala que parece que vai viajar um mês, né? E aí no segundo filho, já tem amigas minhas que falam isso, que no segundo filho já põe qualquer coisa. Não, eu era assim. Eu carregava tudo numa mala enorme. Quando eu tive meu filho agora, eu levo tudo em uma. Exatamente, já resolve a vida, né? Obrigada, viu? Olha que vai entrar agora, grandona. Antes de mostrar, deixa eu lembrar para você que já eu vou fazer o sorteio de um voucher de R$700 da loja Miss Taylor, moda plus size. Mas para isso você precisa acessar o site agora, tvmaisabc.com.br e participar da nossa enquete. O que significa amor para você? Raquel, o que significa amor para você? É a coisa mais linda desse mundo, o sentimento maior. Eu descobri o que é amor realmente, de verdade, há 2 anos e meio atrás que eu tive meu primeiro filho. Como é que ele chama? Fernando também. Fernando também? Filho. Fernando Filho, tem o Fernando pai e o Fernando Filho. Isso que é gostar do marido, hein? É amor colocar o mesmo nome. O meu próximo filho vai chamar Maurício Júnior. Faz isso, você vai ver que ele legal. Gostei. Vamos ver agora. Mais uma bolsa linda, linda, linda. Quer dizer, essa daí é uma mala, né? É uma mala. Essa é uma mala mesmo. Gente, é muito animada essa mala. Muito, muito animada. São muitas estampas. Essas estampas são estampas exclusivas, estampas que eu mesmo faço no meu ateliê. E ela é feita em Oxford, camurça e lona de algodão. Olha, vira ela do outro lado pra gente ver a outra estampa também. É muito animada, muito alegre. Vários recortes. Olha essa estampa no vídeo, que coisa linda, Leandro. Olha lá. Olha que Paola ia gostar, hein? Mandar um beijo pra Paola, aproveitar, né? Olha que linda essa peça. Linda, linda, linda. E essa daí dá pra viajar. Essa é uma mala de viagem semana mesmo, né? Ela é um final de semana, dá pra viajar no final de semana, ela tem os 2 bolsinhos na frente. E ela remete o que é a Lola.
É impermeável também? Essa daí tem algumas partes impermeáveis, porque como a gente misturou muita textura de material, as lonas de algodão não são. Entendi. Mas a frente e atrás, ela é um Oxford impermeável. E a estrutura de baixo é dura também? Também, é feita em EVA, é dura. Legal. Eu vou pedir para a Eli vir aqui com a nossa sortuda ou sortudo, que nosso programa já está chegando ao final. Eu não sei quem vai ser a sortuda ou sortudo de hoje. Eli, corre para cá, vamos saber quem vai ser a ganhadora ou ganhador de R$700 em compras da Miss Taylor. Deixa eu mostrar para você a última bolsa do dia, dá uma olhada. Tem duas para você, hein? Olha que linda. Parece um coelhinho, é isso? É um porquinho, na verdade. Um porquinho? Eu fiz uma linha... De novo? Eu fiz uma linha Kids, né? Sabe por que eu tô falando isso, Raquel? Por quê? Porque essa semana foi a semana de eu trocar os bichos. Nós tivemos artesanato quarta-feira, ela trouxe um cavalo e eu achei que fosse um leão. Aí ontem a moça trouxe uma bolacha, eu fui fazer um coelho e desenhei um porco. Agora é um porco, eu falei que era um coelho. É um porquinho. Aí eu fiz uma linha Kids, na verdade. Uhum. E essa linha na verdade, eu fiz pro meu filho. E aí cheguei na escola, todo mundo queria. Todo mundo queria. E eu fiz para a professora, para a dona da escola. E aí comecei a fazer. E agora a gente está entrando em umas lojas infantil com a lancheira e a mochila. Que legal. Agora tem a corujinha. Vamos entrar com a corujinha para a gente encerrar enquanto eu recebo o nome do ganhador ou da ganhadora de hoje. Ai, que charme, gente. Olha a combinação disso. Não é muito charmosa? Olha, Deus sabe o que faz me dar um homem. Se eu tivesse uma mulher, a coitada ia ser uma perua. Não ia parar em pé. Ia parecer uma árvore de Natal. Gente do céu, que coisa mais charmosa. Elas são bem bonitas. E aí tem do pinguim, tem do cachorrinho, tem do gato. São bem bonitas. Que lindo. Isso daí serve como lancheira e bolsa, é isso? Mochila de escola e lancheira. E uma bolsinha também. Eu vendi muito pra mãe. Eu fiz uma feira, vendi muito pra mãe. A lancheira é térmica ou não? Não, não é térmica. Não é térmica. Não. Mas você pode comprar uma garrafinha térmica e colocar lá dentro, tranquilamente. Agora, pra gente encerrar, olha essa mala. Eu falo que eu vou encerrar e eu não consigo encerrar, gente. Olha aí, uma mais linda que a outra. Essa daí também. Olha essa que arrasa. Essa daí eu vou falar que é uma das minhas preferidas. Deixa eu aproveitar, olha, essa bolsa está no clima de Amaury Júnior, né, Lê? Olha que linda. Mandar um beijo para Amaury Júnior e para toda a equipe, agradecer a presença do Leandro, o diretor do Amaury, está aqui assistindo a Revista Mais. Olha que honra, tá vendo que legal? Obrigada, Lê. Eu acho que essa daí combina para as viagens, né? Para ir para o Panamá. O que você acha? É bonita, linda demais, não é? Linda, ela... Essas estrelinhas também do lado, né? E é de camurça também a alça, não é? A alça, sim, ela é o nosso padrão. Linda, a gente faz sempre as alças de camurça. A média de preço que você trabalha, qual que é? Então, assim, na verdade, a gente trabalha nas lojas, a média de preço é em torno de... As mais baratas, acho que em torno de 70, vai até 180, 190. Quer dizer, não chega nem a 10% de um valor de uma bolsa de marca internacional, né? Sim, não. E tem um diferencial, que é você estar com uma bolsa original. Ou seja, vai ser muito difícil você encontrar outra pessoa com a mesma bolsa, né? Isso o que mesmo. não acontece com outras, né? Isso mesmo. Linda, linda, linda. Adorei. Adorei rever esse desfile, a pedido de vocês, telespectadores. Eu desejo um excelente final de semana. Aproveitem bem o sábado e o domingo, porque segunda-feira nós estaremos aqui novamente às 14h30 para trazer o que há de melhor em termos de entretenimento para você que nos assiste. Obrigada pela companhia, fiquem com Deus. Tchau, obrigada.